Boa tarde, queridos irmãos em Cristo, com muita alegria, sempre é uma grande alegria estar aqui compartilhando a palavra de Deus, para que sejamos renovados, fortalecidos, vivificados, encorajados pela palavra do Senhor. Quero começar hoje então orando aqui com vocês. Querido Deus, amado Pai, eu consagro a Ti esse tempo em Tuas mãos e peço a Ti, amado Espírito Santo, que Tu tome os meus lábios, que Tu fale através da minha boca, que não sejam as minhas palavras, mas sejam as Tuas palavras, e que a Tua palavra venha ministrar de um modo profundo a cada irmão e irmã que estará ouvindo este devocional. Que venha ser um canal Teu, um bálsamo Teu sobre os corações, trazendo o renovo que cada um necessita para este tempo, Senhor. Eu oro, eu consagro a Ti esse momento e já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então a palavra, queridos, é não tenha medo. Então eu vou ler aqui com vocês no livro de Lucas, no capítulo 1, nesse momento em que João Batista ele é predito ao seu pai Zacarias, que diz o seguinte: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias, estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo como de costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de grande prazer e de grande alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo, desde antes de seu nascimento. Irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias então perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Aleluia, queridos. E se a gente pega mais um trechinho aqui que eu quero ler, que é uma sequência no capítulo 1 ainda, que foi com Maria. Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel, o mesmo que falou ali, como lemos, com Zacarias. Ele enviou Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo.
O Senhor, Deus, lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Aleluia! Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Então, amados irmãos e irmãs, é tão precioso esse texto. Tiramos tanta riqueza dele. Mas é um tempo em que nós estamos vivendo. Se a gente liga uma TV, se a gente abre um jornal, tantas coisas acontecendo, né, irmãos? Tantas terremotos, alagamentos, guerras e tantas outras coisas, né, nesse tempo todo. Mas o Senhor, Ele está dizendo para a sua igreja: não tenha medo, não tenha medo. Assim como também o que está acontecendo com você, né? Algo que de repente você possa estar enfrentando, seja em que área da sua vida for, seja esperando em Deus também a resposta de algo. Aqui, amados, podemos pensar que Zacarias e Isabel eram pessoas tementes ao Senhor, que oraram durante muito tempo para que Isabel não se sentisse mais humilhada perante a sociedade daquela época por ela não ter filhos. E no tempo oportuno, Deus abençoou Isabel. Mas um parênteses que eu quero abrir aqui: Zacarias, aqui o anjo disse que Zacarias, ele ficou mudo porque ele duvidou. E o Senhor, Ele não se agrada, Ele deseja, a dúvida, ela é o oposto da fé, amados. A dúvida é o oposto da confiança em Deus. Então precisamos lançar fora as setas de dúvida. Mas será que Deus está vendo está ouvindo a minha oração? Mas será que Deus está vendo o meu clamor? Mas será que Deus está vendo a situação que eu estou passando? Mas será que isso não vai acabar nunca? Amados, o Senhor, Ele é um Deus de promessas. Ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus que tudo vê e tudo sabe. A palavra de Deus diz que o Senhor não está com os olhos fechados, nem os ouvidos agravados e nem as mãos encolhidas para que não possa nos socorrer. Mas diz que Ele está com os seus olhos abertos, seus ouvidos atentos e suas mãos estendidas, para que possa sempre nos socorrer. Ele é o nosso socorro bem presente. E outra palavra que eu acho preciosíssima, quando fala em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 8, quando Deus está dando para João a visão sobre o Cordeiro de Deus, diz assim: ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cordeiro aqui é a representação de Cristo. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, amados, hoje, esse incenso, né, que estava falando ali de Zacarias, é oração, amados. A oração é o nosso incenso, o nosso perfume suave que chega diante do Pai. E o que ele fala aqui? Que toda a oração que nós fazemos, o Senhor envia anjos para guardá-las em taças de ouro. Quer dizer, nenhuma oração tua, ela é desperdiçada. Nenhuma lágrima tua. As lágrimas o Senhor guarda em odres. Quer dizer, nada, amados, nada. O Senhor, Ele nos cuida nos detalhes. Ele é um Deus provedor, Ele é um Deus zeloso. Ele é um Pai que nos ama. Ele deu o que Ele tinha de melhor. Ele enviou o único Filho dEle. Abandonou toda a glória que Ele tinha dos céus e veio para essa terra, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. E aqui, quando nós olhamos, muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias e esquecemos de olhar para o Senhor, o grande Deus. E muitas vezes somos paralisadas pelo medo, pela confusão,
Porque o inimigo, que é Satanás, a palavra de Deus diz que ele é como um leão que fica ao nosso derredor tentando achar uma brecha para nos devorar. Precisamos vigiar com a nossa mente. Precisamos estar alertas. Por isso que Jesus, ele falou para os discípulos naquele momento tão difícil em que ele estava ali, diz que orando, né? Ele chamou os discípulos, deixa eu só abrir aqui na palavra, ele chamou os discípulos para que pudessem estar, ele chamou 3 apenas, os mais próximos dele, né? Para que pudesse estar ali naquele momento com ele, no momento difícil que ele sabia o que estava próximo a acontecer. E naquele momento ele chama os mais íntimos dele, assim como nós também, né? Compartilhamos apenas com irmãos que sabemos que vão dobrar o joelho e vão orar por nós, né? Então, nesse momento que é tão precioso ali, em que Jesus estava vivendo aquele momento tenso, né? Junto com os discípulos. Deixa eu só abrir aqui, amados. Que Jesus aqui Marcos, no capítulo 14, a partir do versículo 32, quando Jesus então chama os 3, que é Pedro, Tiago e João, para estar com ele. E naquele momento Jesus diz que ele começou a ficar aflito e angustiado, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Então, o que o Senhor está falando para nós? Não tenha medo, mas vigiem os seus pensamentos. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Olha o filho falando. Abba, Pai, tudo te é possível. Precisamos crer, amados, que para o Pai tudo é possível. Afasta de mim este cálice, contudo que não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Precisamos todos os dias, Senhor, que nesse dia eu consagro a Ti o dia, mas que não seja feito a minha vontade, mas a Tua vontade na minha vida hoje. É uma oração que precisamos fazer todos os dias ao nosso Abba, Pai, ao nosso Pai. Então ele voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por 1 hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou novamente o quê? Dormindo. Amados, estamos vivendo num tempo em que o amor já se esfriou. Estamos vivendo num tempo em que, se nós não vigiarmos, a nossa fé, ela vai também ser apagada, é uma chama. Se nós não mantivermos comunhão com o corpo, se nós não mantivermos comunhão com o Senhor, na oração, na leitura da palavra, na comunhão com os irmãos, essa chama, ela pode ser apagada. Então o Senhor está nos dizendo algo muito precioso para esse tempo, que nós precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar, por quê? Porque o espírito está pronto, mas a nossa carne, ela é fraca. Então quando o Senhor, Paulo diz, aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia, muitas vezes somos distraídos, amados. Somos distraídos e às vezes nós nem percebemos, com os pensamentos, com as setas que vamos aceitando como se fossem verdades, e são mentiras, são engodos de Satanás para nos distrair, para nos afastar da fonte que é Cristo. E muitas vezes essas bandejas, elas não vêm com uma cara de algo ruim, é tudo com um olhar muito atrativo, muito bom aos olhos do homem, mas por detrás é morte, é destruição. Precisamos, amados, manter os nossos olhos fitos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Precisamos lançar fora tudo que nos atrapalha, tudo que nos distrai, tudo que nos impede de prosseguir na caminhada da fé. E, amados, o amor não se esfriou só no mundo. Estou falando também dentro da igreja, tem se esfriado. Porque o Senhor disse que nos últimos tempos a fé de muitos esfriaria. E aqui esse estado de estar dormindo
é o dormir espiritual. Precisamos acordar, precisamos vigiar para que a gente não seja pego num sono que nos distraia e que nos afaste de entrarmos e de vivenciarmos a eternidade com o Senhor. E ele fala aqui, mais uma vez, então ele se afastou, encontrou-os, dormindo, porque seus olhos estavam pesados, eles não sabiam o que lhe dizer. Muitas vezes estou também cansada com sono, mas precisamos nos posicionar. É tempo de buscar, é tempo de orar, é tempo de interceder, é tempo de jejuar, é tempo de clamar pela salvação dos da nossa casa, dos da nossa vizinhança, da nossa cidade, do nosso país. Precisamos clamar, amados. É tempo da igreja se posicionar. O sono vai vir sim, mas eu tenho que repreender muitas vezes até o cansaço, o sono, e lançar fora do meu corpo em nome de Jesus, e orar e dobrar meu joelho e clamar e chamar a presença do Senhor, e trazer pela fé as coisas que ainda não se veem, e profetizar, usar minha boca para profetizar. E mais uma vez então, voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam. Não é tempo, amados. Não é tempo de descanso nem de dormir. É tempo de vigilância. É tempo de vigilância. Aí Jesus diz: basta. Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Então precisamos, amados, vigiar, orar. E o anjo então disse para Zacarias, que ele ficaria mudo. E, amados, muitas vezes antes da chegada de uma promessa na nossa vida, o inimigo vai tentar colocar dúvida, para que esse tempo de espera se prolongue. Então, vamos manter os nossos olhos no Senhor e lançar fora, porque a dúvida, ela não vem de Deus, ela é seta inflamada do maligno. E o mais lindo de tudo é que Isabel, uma mulher de Deus, ela vendo o marido mudo, ela fala algo muito incrível. Ela diz assim: isto é obra do Senhor. Ela dizia, e ela engravidou de um modo maravilhoso, mesmo em idade já avançada. E ela se alegrava e ela declarava: isso é algo maravilhoso, essa gestação é algo maravilhoso. Então, ela disse, acabou a minha humilhação perante o povo. Amados, quando estamos prestes a receber uma promessa, uma bênção, muitas vezes vão vir circunstâncias assim, para querer nos fazer o quê? Duvidar, para querer nos abater. Mas eu quero te encorajar, persevera. Esta é a palavra, persevera em oração. E Maria não foi diferente, só que a reação de Maria foi diferente. Maria ficou sim, com medo, perturbada naquele momento, até porque Maria sabia que aquela situação que estava por vir poderia acarretar em coisas ruins para ela diante da sociedade. Mas onde é que estava o coração de Maria? Confiante em Deus, de que se Deus estava falando, Deus faria a obra completa. Amados, se uma situação está acontecendo, que de repente Maria ficaria assim assustada, diria não para o anjo: não, eu não posso, deixa eu então casar primeiro, depois tu me dá esse filho. Não, Maria podia dizer: o que meus pais vão pensar, o que os meus sogros, o que José vai fazer, ele vai se afastar, ele não vai querer casar. Isso nós fazemos, diante de uma situação. Eu mesma agora estou me lembrando, antes de me casar eu fui demitida do trabalho. E naquele momento eu estava tendo uma comunhão tão linda com o Senhor, que as pessoas me diziam: e agora, Juliana, tu está prestes a casar? Eu disse: a obra do Senhor é completa, Ele não vai abandonar. Mas muitas vezes a gente fica triste, e pode muitas vezes até deslizar nessa tristeza ou nessa dúvida. Mas o que foi o coração de Maria que vem daí para falar conosco? Confia. Continua confiando, continua sabendo que o Senhor, Ele vai fazer algo tremendo, porque Ele vai cumprir um plano, um projeto, uma promessa na tua vida que vai ser algo tremendo.
que todos vão ver e saber que foi a mão do Senhor quem atuou de um modo maravilhoso. Então, amados, que essa palavra e que esse coração de Maria seja o meu e o teu, diante de uma situação que por vezes pode vir aos nossos olhos ou diante da sociedade, às vezes como algo ruim, mas eu quero te dizer, assim como Maria fez diante do anjo, ela respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Senhor, eu não sei o porquê isso veio agora. Senhor, eu não sei porque está se levantando essa situação. Senhor, eu não sei, mas tu sabe. E eu sou tua serva, e que aconteça comigo conforme a tua vontade. E é tão lindo que o anjo, ele fala para Maria, ele diz algo tremendo. Ele está compartilhando com a Maria a gestação da prima dela, da parenta dela, né? Que é Isabel. Ela está grávida na velhice. E ele declara para Maria: pois nada é impossível para Deus. Olha que algo tremendo. O Senhor, o anjo do Senhor dizendo para Maria, dizendo para ti, dizendo para mim: o Deus que tu serve, o Deus que tu confia, o Deus que tu crê, para Ele nada é impossível. Se ainda não se cumpriu, se a promessa ainda não aconteceu, eu quero te dizer, irmão, persevera, lança fora as dúvidas, lança fora a confusão, lança fora qualquer incredulidade que possa estar rondando a tua mente e confia na promessa de Deus. E eu quero terminar com essa palavra que eu não me canso de repeti-la, né? E que eu já falei outras vezes. Mas antes de ler essa para terminar, eu quero só ler mais uma, que está em Eclesiastes. Quando fala que o tempo de Deus é perfeito, né? O Senhor diz: há um tempo para tudo, há uma ocasião certa e um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, amados, e aí ele vai falando: há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir. Quanto tempo! Isabel e Zacarias choraram, mas nenhuma oração, nenhuma lágrima foi desperdiçada. O tempo do milagre veio. Chegou João Batista, nasceu, glória a Deus. Há tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de se calar e tempo de falar. Ai, amados, como Deus tem ministrado comigo sobre isso. Muitas vezes precisamos nos calar. É sabedoria. Muitas vezes precisamos nos calar e apenas orar. A mulher sábia edifica o lar. Muitas vezes há tempo de falar, para que haja construção, mas que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, amados. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Então, amados, há um tempo certo, há um tempo certo, há um tempo certo para todo o propósito, um tempo para tudo o que acontece nas nossas vidas. Nós precisamos apenas fazer como Maria: sou tua serva, Senhor, que aconteça comigo conforme a tua vontade. Amém? E então, para finalizar, eu quero ler aqui Efésios 1, só para nos lembrarmos do que recebemos do Senhor quando o aceitamos como único Salvador e Senhor das nossas vidas. Ele diz em Efésios 1: bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em amor Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos
por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua vontade, para o louvor da gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Aleluia! Então, queridos, só quero lembrar que o Senhor, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Tudo o Senhor já te confiou, tudo o Senhor já te deu. A partir do dia que Jesus habitou na tua vida, que tu abriu teu coração para Ele entrar. Então, se você que está me ouvindo ainda não fez essa oração, mas deseja hoje receber Jesus no teu coração e declarar que não é mais o teu eu que reina aí e controla todas as coisas no teu achômetro, porque somos seres muito pequenos, nós não sabemos o que é o melhor para a nossa vida. Então, entrega o controle da tua vida naquele que sabe o que é melhor para ti. Aquele que te criou desde o ventre, que te amou, que te chamou pelo nome. Esse Deus, esse Pai amoroso que entregou o único filho dele, um filho santo, um filho que morreu numa cruz, que foi rasgado a carne, que foi derramado o sangue no madeiro, que não tinha pecado nenhum, mas que morreu para que eu e você, através dele, porque ele diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não há outro meio, querido. Não é por boas obras, não é adorando imagens, não é buscando em outro lugar, é Cristo. É só Cristo. É simples assim, é Cristo, é a salvação. E Jesus, ele fala em Apocalipse 3:20, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei contigo e tu comigo. Ele quer entrar no teu coração. Ele quer reinar no teu coração, Ele quer ser o rei do teu coração, Ele quer ter o controle e Ele quer cumprir em tua vida a promessa, o plano dEle, que é bom, perfeito e agradável. O Senhor deseja fazer infinitamente mais. Diante de tudo aquilo que você pediu, pensou ou até imaginou, é o que Deus tem preparado para todo aquele que ama Ele. A palavra dEle diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Te entrega, amado, abre teu coração. Faz essa oração agora e declara quem é que tu desejas que reine, para que o inimigo não roube a tua vida e não roube os planos que Deus tem para realizar em ti e através da tua vida. Pode orar com a tua voz alta, porque você precisa ouvir, mas o mundo espiritual também. Ora comigo. Querido Deus, eu abro meu coração para que Jesus Cristo, Ele entre no meu coração e seja, a partir de hoje, o meu único Senhor e Salvador da minha vida. Escreve, Jesus, a partir de hoje, uma nova história. A história escrita pelas tuas mãos e não mais pelas minhas. Eu te peço perdão, Jesus, dos meus pecados e te peço, realiza em mim a tua obra, a tua vontade. Em teu nome, Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Vou orar agora por todos vocês, queridos. Obrigada, Pai, pela tua palavra, que é tão rica, que é tão poderosa e que nos lembra que nós não precisamos ter medo, mas é tempo onde o Senhor nos encoraja a vigiarmos, a orarmos, a intercedermos para vivenciarmos uma vida abundante, uma vida extraordinária na tua presença. Pai, obrigada porque o Senhor já nos deu toda a sorte de bênçãos que nós precisamos. Obrigada porque o Senhor na nossa vida, a tua graça, ela nos basta e o teu poder vai se aperfeiçoando nas nossas fraquezas. Eu te peço, Pai, se revela para cada irmão e irmã, fortalece a fé de cada um, fortalece, aviva a fé de cada um dos meus irmãos, renova dentro de nós o teu amor, a tua presença, a tua graça, a tua alegria e que a tua paz guarde a mente e o coração de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor guarde o coração e que o Senhor ajude a cada irmão a dedicar tempo na tua palavra, na tua presença,
para que, como diz aquele louvor, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor, a tua palavra escondi. Então, amados, o Senhor diz na palavra dele que guardamos o nosso coração, porque dele, é do nosso coração que vai ser direcionada as nossas vidas. Então hoje Jesus entrou no teu coração. E Pai, que o Senhor cumpra em cada um de nós a tua vontade. E se entrou alguma seta de dúvida, alguma incredulidade, alguma seta que gerou confusão, eu te peço, remove agora em nome de Jesus. Arranca, Pai, em nome de Jesus. Seta de dúvida, de medo, que seja agora arrancada da mente dos meus irmãos pelo sangue de Cristo. Mas eu te peço, enche agora, renova essa mente na tua palavra. E eu selo essa palavra agora, no nome santo e poderoso de Jesus. E eu declaro e profetizo dias de bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre ti e que o Senhor continue firmando os teus passos e conduzindo os teus pensamentos, e que o Senhor te ajude a se manter vigilante em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.